Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor Guerra, médico radiologista, e hoje a gente vai dar início à nossa série de vídeos sobre os diagnósticos diferenciais que eu julgo serem fundamentais e todo médico radiologista tem que saber fazer, tá bom? Começando hoje então com o diagnóstico do AVC isquêmico, tá bom? Então, só para a gente entrar no clima aqui, um paciente masculino de 68 anos, hipertenso e com início súbito de hemiparesia direita há 2 horas. O que você espera encontrar nessa tomografia? Eu gosto sempre de organizar a minha lógica quando eu estou analisando os exames nas lesões prováveis e nas lesões fundamentais. O que é isso, Vitor? Isso foi um mecanismo assim, que eu desenvolvi que me ajudou muito a me tornar mais rápido na hora de laudar e também mais assertivo, aumentando um pouquinho a minha sensibilidade, achando pequenas lesões que às vezes passam despercebidas. O que seriam as lesões prováveis? Dentro daquele contexto epidemiológico, do caso clínico, por isso que é tão importante colocarem os dados clínicos e a hipótese diagnóstica nos pedidos de exame. Eu gosto de pensar nas prováveis lesões que esse paciente pode ter. Então, por exemplo, num paciente com déficit neurológico focal, uma hipótese de AVC isquêmico, eu já começo a pensar nessas lesões que ele pode ter. Pode ter um edema citotóxico num território arterial, artéria cerebral hiperdensa. E aí essas lesões que eu acabei de descrever seriam as lesões fundamentais. Então seriam os achados de imagem que na imensa maioria das vezes não são patognomônicos. Um edema citotóxico ele não é exclusivo do AVC isquêmico aqui arterial. A gente encontra em outras condições também. E isso a gente pode expandir para todas as outras áreas e achados radiológicos. Áreas da radiologia e achados radiológicos. E dessa forma eu consigo deixar o meu pensamento, a minha lógica de análise muito mais organizada, tá? Então, pensando no AVC isquêmico, quais seriam as lesões fundamentais, né? Basicamente duas: a artéria hiperdensa e o edema citotóxico. Então, peguei o caso de um paciente, eu pensei nas lesões prováveis que esse paciente pode ter, e aí dessas lesões prováveis, dentro do AVC isquêmico, quais seriam as lesões fundamentais, aquele achado de imagem que eu tenho que saber identificar. Então, artéria hiperdensa e o edema citotóxico. Quando a gente for falar sobre o edema citotóxico, a gente tem que pensar, como eu falei, que esse edema citotóxico ele não faz parte, não é exclusivo do AVC isquêmico, ele aparece em outras patologias também, só que no AVC isquêmico ele respeita alguns territórios arteriais, já que entupiu aquela artéria ali e aquele parênquima cerebral que seria irrigado por essa artéria, ele não é mais irrigado e ele acaba sofrendo a isquemia, tá? Então, só para a gente revisar quais seriam os territórios arteriais cerebrais, aqui em vermelho, a porção mais frontal e medial ali do encéfalo, a gente encontra o território arterial da artéria cerebral anterior. Em amarelo, aqui o mais extenso e também o que vocês mais comumente vão encontrar relacionados ao AVC isquêmico na sua vida prática, é o território arterial da artéria cerebral média. Aqui em verdinho, mais posterior, o território arterial da artéria cerebral posterior. E aqui nessa meiuca, né, a gente tem em azul clarinho aqui o território arterial da artéria coroideia anterior e aqui em laranja, acometendo ali a região dos núcleos da base, as artérias lentículo-estriadas, aqueles pequenos ramos que saem principalmente do segmento M1, o primeiro segmento da artéria cerebral média, tá bom? Quando a gente encontrar então o edema citotóxico nessas regiões, obedecendo essas regiões, a gente já pensa que então teve um provável trombo nessas artérias. E aí, por que é importante também a gente saber identificar e saber esse território arterial?
porque disparado, né, a principal isquemia que a gente encontra no cérebro é relacionada à trombose, à isquemia da artéria cerebral média. E por isso foi desenvolvida uma escala que ajuda os médicos assistentes lá a tomarem as suas condutas de mandar o paciente para trombectomia, mandar o paciente para trombólise, a depender do tempo de janela de sintoma, enfim, é uma análise mais complexa. Eles desenvolveram essa escala que se chama ASPECTS. E o que é essa escala? Ela é uma pontuação que vai de 10 no paciente sadio, sem nenhuma alteração de imagem, até 0. E cada um desses territórios que vocês estão vendo aqui nessa imagem, ele contabiliza para retirada de um ponto. Então, se o paciente teve um AVCzinho pequeno, a gente encontrou aquela hipodensidade, pegando só aqui ó, a cabeça do núcleo caudado, a gente de 10 tira 1, esse paciente tem um aspects 9. Agora, se pegou o caudado, a cápsula interna e o núcleo lentiforme, cara, você já tira 3 e o aspects dele cai de 10 para 7. E aí o médico assistente vai então, baseado nesses achados de imagem, os déficits do paciente, o tempo de janela, enfim, tomar a sua conduta com relação a isso, tudo bem? E aí quais são esses territórios, tá? Então são os territórios aqui que eu já falei da região núcleo capsular, cabeça do núcleo caudado, cápsula interna, núcleo lentiforme e o córtex da ínsula e a região dos lobos cerebrais mesmo. Nesse mesmo corte aqui do plano dos núcleos da base, a gente tem o território M1, lembra? M de cerebral média, né? O mais anterior, M1, M2 e M3. Sobe um corte aqui já não está mais no corte dos núcleos da base, tá vendo? Olha, está um corte acima, aí a gente vem com o território M4, M5 e M6. Cada um desses territórios, se a gente encontrar a isquemia, a gente tira um ponto, tá bom? E aqui eu deixei descrito para caso vocês queiram deixar anotado alguma coisa assim, tá? Então vamos lá pro edema citotóxico em si, para a gente aprender essa lesão fundamental, tá? O que seria esse edema citotóxico? Seria a perda da diferenciação entre a substância branca e a substância cinzenta, ficando tudo hipodenso. Ó. Tá tudo hipodenso, não tem diferenciação, não consigo mais ver aonde começa, onde termina a substância branca e substância cinzenta, obviamente obedecendo o território arterial. E o porquê desse achado, né? Se vocês lembrarem lá das aulas do segundo, terceiro ano da Faculdade de Medicina, da fisiologia de membranas, a gente tem aquela bomba de sódio e potássio na parede celular que fica jogando água para fora da célula, lembra? À custa de ATP. Quando acontece a isquemia, essa célula para de receber sangue, para de receber energia e essa bomba para de funcionar. Então aquela água que estava sendo jogada para fora, ela começa por osmose voltar para dentro da célula para manter a homeostase ali, só que essa água ali dentro vai causando um edema citotóxico, né? Um edema dessa célula. Que célula é essa? O corpo celular do neurônio, tá bom? E aí esse neurônio que tinha ali a sua composição celular começa a receber muito mais água do que ele normalmente está acostumado, ele começa a inchar. Então o que a gente já vê nessa primeira questão, esse inchaço, os sulcos dessa região que a gente normalmente consegue ver, eles vão sendo apagados, porque esse córtex começou a inchar. Além disso, a água na tomografia, ela é com uma densidade mais escura, aqui, ó, semelhante ao líquor. Ela tem uma densidade mais escura, mais hipodensa. Essa água entrando para dentro da célula, esse córtex celular, esse córtex cerebral, que na tomografia ele é um pouquinho mais hiperdenso que a substância branca, ó. Ele começa a ficar mais hipodenso.
e, portanto, vai tendo essa perda da diferenciação de densidade entre a substância branca e a substância cinzenta, tá bom? Se você achou que nunca mais usaria a fisiologia de membranas, agora tá aí, tá bom? Deixa aqui nos comentários se você lembrava dessa bomba de sódio e potássio. Legal. Agora, toda a hipodensidade com perda da diferenciação entre a substância branca e cinzenta é um edema citotóxico? É um AVC? Não, né? Então, igual eu expliquei, no AVC aqui, a gente viu o edema em si com apagamento dos sulcos. Olha o ventrículo lateral esquerdo, como ele também está comprimido, ó. Então, aconteceu um edema ali, tá bom? Pessoal, eu estou falando vários marcos anatômicos aqui da tomografia. Se você tem dúvida, se você não está manjando muito bem de como analisar uma tomografia, o que vê no plano axial, o que vê no plano coronal, o que vê no sagital, os principais marcos anatômicos que a gente precisa saber ali na hora de laudar, eu tenho um curso de anatomia propedêutica radiológica, eu vou deixar o link dele aqui no comentário. Você fica à vontade para dar uma olhadinha lá e talvez possa te ajudar, tá bom? Mas voltando aqui então, agora para a análise dessa hipodensidade que a gente vê no parênquima cerebral. Essa hipodensidade, como a gente já falou lá no AVC agudo, ela causa um edema, uma compressão das estruturas locorregionais aqui. Essa hipodensidade que a gente está vendo aqui, ela não está causando um edema. A gente realmente não vê uma diferenciação evidente entre a substância branca e a substância cinzenta. Só que além disso, essa hipodensidade é uma hipodensidade bem marcada, praticamente com a densidade igual ao líquor. E além disso, a gente vê, parece que uma perda volumétrica nessa região, né? Olha como o ventrículo lateral esquerdo aqui, agora não está mais comprimido igual a gente viu, ele está dilatado. Isso é uma dilatação compensatória pela atrofia do parênquima cerebral aqui, pela liquefação desse parênquima cerebral aqui, que provavelmente esse paciente teve um AVC isquêmico e acabou morrendo todo o parênquima cerebral dessa região. E aí acontece a atrofia ali e uma dilatação compensatória dos espaços licóricos que estão ali próximos a essa região, tá bom? Complicações de uma eventual isquemia, tá bom? A principal complicação é a transformação hemorrágica. O que acontece ali naquela área de isquemia? Além do parênquima cerebral ele ir morrendo aos poucos, o que mais que estava recebendo sangue, estava recebendo nutrição dali para frente e que não recebe mais? Os próprios vasos, a própria artéria, a própria veia. Então, além do parênquima cerebral morrer, a parede vascular das artérias, das veias, elas começam também a sofrer isquemia e sofrer lesão. Só que ele não está recebendo mais sangue, né? Só que não necessariamente esse fluxo foi cortado, né? Foi interrompido em 100%. Às vezes ele foi interrompido numa porcentagem suficiente para aquele parênquima, para aquela parede celular, para aquela parede vascular ser lesada, só que ainda passa um pouquinho de sangue. Uma parede vascular lesada, passando sangue, tendo um pouquinho de pressão ali, às vezes ela acaba rompendo e aí a gente vê a complicação hemorrágica, a hemorragia lá dentro desse parênquima, tá bom? Outra complicação que pode acontecer, não só por isso, mas também pelo tratamento. Então, teve a isquemia, teve a lesão vascular, só que deu tempo, esse paciente correu, conseguiu fazer uma trombectomia mecânica ou uma trombólise e a gente conseguiu reconstituir o fluxo naquele parênquima. Putz, salvou grande parte ali que estava sofrendo, mas que acabou não morrendo, né? Só que naquela teve uma parte ali que acabou o parênquima cerebral e a parede vascular acabou sendo lesado. Só que a gente voltou o fluxo. Então, apesar de ter salvado aquela área de parênquima que estava naquela zona de penumbra que a gente fala, né? Que estava quase
lesando, quase morrendo, só que a gente conseguiu trazer de volta o fluxo vascular, essa área não morreu, só que normalmente o centro, a região mais central, o core isquêmico que a gente chama, aquela área já tinha sido lesada e na hora que chega o sangue de novo ali, acaba tendo uma complicação hemorrágica ali. Por isso que é muito comum o pessoal fazer controle, né, de isquemia depois de 24 horas que o paciente dá entrada no pronto-socorro, tá bom? E aí a gente classifica essa transformação hemorrágica a depender da quantidade, do tamanho, da graduação dessa complicação, dessa hemorragia, tá? Então a gente vai desde a classificação H1 até a PH2, tá? A H1 são pequenas hemorragias petequiais, normalmente na periferia, ali no córtex. A H2 é quando essas petecas elas são mais evidentes e estão presentes ali em praticamente toda a área da isquemia. Agora, pH já fala a favor de hematoma intraparenquimatoso. Um hematoma intraparenquimatoso, igual está aqui, ó, ocupando menos do que 30% de toda essa área isquemiada, então seria o caso desse nosso paciente aqui. Ou pH2, quando esse hematoma é grandão, né, ocupando mais do que 30% dessa área isquemiada, tá bom? Uma outra complicação são as herniações. Lembra que a gente conversou que a isquemia ela acaba causando um edema? Quando é um AVC pequenininho, só causa um edema ali naquela região, mas às vezes é um AVC grandão, causa um edema em toda aquela área isquemiada e aí aquele edema começa a ter repercussão no compartimento intracraniano, que é um compartimento fechado, né? Tem a calota craniana ali e aquele edema acaba pressionando demais o parênquima cerebral e a gente tem alguns compartimentos ali dentro do crânio e o que está num compartimento começa a ser empurrado para outro compartimento e isso pode complicar com isquemias, né, desses parênquimas cerebrais que estão apertados, não estão isquemiados, mas estão sendo apertados por esse parênquima que edemaciou, tá bom? E aqui a gente tem as principais herniações. Então a herniação subfalcina, né? Lembrar que o termo é subfalcino por causa da foice aqui, então embaixo da foice. A herniação central, que eu já adianto, ela é muito difícil da gente conseguir ver na tomografia. A herniação uncal, então o uncus, ele passa para baixo, começa a se insinuar aqui para baixo da tenda cerebelar. E a herniação da tonsila cerebelar, uma região mais inferior do cerebelo que começa a se insinuar e herniar pelo forame magnum, tá? Vamos ver como que isso aparece numa tomografia mesmo, ó. Olha essa herniação subfalcina. Primeiro olha o tamanho dessa isquemia, né? Isquemiou praticamente aqui todo o hemisfério craniano esquerdo aqui. Então, todo esse parênquima edemaciado, ele está empurrando tudo que tem para longe dele aqui, né? Então, a herniação subfalcina é exatamente isso que a gente consegue ver aqui, ó. Ficou bem didático, bem fácil da gente ver, porque o parênquima que está sendo herniado também está isquemiado, então a densidade dele para o parênquima que está saudável ainda, do lado direito do paciente aqui, ficou mais fácil de ver, né? Agora, a herniação uncal. A gente viu que teve aquela isquemia extensa aqui, tem um pedacinho de parênquima aqui que a gente está vendo totalmente comprimido, a gente não consegue ver nenhum sulco aqui, ó, como compara com o lado contralateral, como a gente consegue ver alguns sulcos aqui, desse lado esquerdo do paciente a gente não consegue ver nada, mas ainda não tem perda da diferenciação entre uma substância branca e cinzenta, uma hipodensidade tão evidente igual está tendo aqui nessa região, e o uncus aqui, ó, se insinuando para baixo aqui da tenda cerebelar, tá? E a herniação da tonsila cerebelar para baixo do forame magnum. Isso pode acontecer por uma isquemia ali na fossa posterior, né, no parênquima cerebelar, mas também por outras condições. Tem a malformação de Chiari também, que o pessoal fica com
com essa fossa posterior mais rasa e a tonsila pode acabar herniando, pode ter tumores, enfim. Mas a herniação tonsilar é isso, ó. A gente vê a tonsila cerebelar passando para baixo do forame. Aqui não era para ter isso, ela era para ficar aqui para cima do forame magno, tá? Vamos ver um casinho na prática aqui, eu passar ele para você fixar muito bem como que isso funciona? Certo, então aqui um casinho, paciente com déficit neurológico focal e olha como que aparece essa isquemia para a gente, tá? O primeiro achado de todos, o achado da artéria cerebral hiperdensa. No AVC agudo, pessoal, o primeiro achado que a gente conseguiria ver, às vezes o paciente já tem o trombo arterial, já tem parênquima cerebral ali isquemiando, mas isso ainda não foi mostrado na tomografia para a gente, tá? A tomografia, ela começa, as áreas de isquemia, de hipodensidade, elas começam a aparecer para a gente depois de algum tempo, alguns minutos, talvez algumas primeiras horas, a depender do grau de obstrução, depois que houve essa obstrução, tá? Diferente da ressonância, tá? Na ressonância a gente consegue ver bem mais rápido essa área que a gente veria lá como alteração do flare, alteração da restrição à difusão, mas a ressonância não está super disponível. Normalmente, mais comumente, o primeiro exame a ser feito é a tomografia. E aí qual seria então o primeiro achado que a gente conseguiria identificar no AVC isquêmico? Seria o sinal da artéria hiperdensa, tá? O que é esse sinal da artéria hiperdensa? Tá? Essa daqui é a cerebral média hiperdensa. O trombo, quando ele coagula lá dentro da artéria, ele fica mais hiperdenso. Então o que a gente está vendo aqui é literalmente o trombo dentro da artéria. A gente nem sempre vê, porque às vezes o trombo ele é pequenininho, às vezes o trombo ele não é só hemorrágico, ele tem outros componentes, ele acaba não ficando tão hiperdenso, mas que é possível de se identificar é esse achado, tá bom? Então a gente já achou um trombo que tá, olha, bem aqui, ó, no começo da artéria cerebral média direita, o que resultaria, lembra lá do território arterial, numa isquemia de praticamente todo o território arterial da artéria cerebral média, né? O que dá uma repercussão enorme para o paciente. E realmente aqui ele tem, né, uma isquemia em praticamente todo o território arterial da artéria cerebral média direita. Então, olha, vamos ver aqui os sinais do edema citotóxico. O primeiro, o edema. Olha como aqui a gente não consegue ver nada de sulco, nem fissura. Olha a fissura silviana aqui do lado esquerdo. Aqui do lado direito a gente não consegue ver. E além disso, a gente tem a perda da diferenciação entre a substância branca e a substância cinzenta. Olha como a substância cinzenta ela é um pouquinho mais hiperatenuante e a substância branca ela ela é um pouquinho mais hipodensa. Aqui nessa região a gente teve perda dessa diferenciação, né? Outro achado, olha como o ventrículo lateral direito ele foi comprimido e aí tudo isso, né? Todo esse edema, esse efeito de massa acabou até causando um desvio da linha média aqui para a esquerda. Então a gente calcula esse desvio da linha média passando a tomografia e vendo aonde o septo pelúcido ele está mais desviado para a esquerda, tá bom? Então nessa região aqui ele está desviado em torno de 7 milímetros, tá bom? Pessoal, então acho que ficou claro os achados do AVC isquêmico, tanto ali na parte mais teórica e aqui agora a gente vendo na prática, no exame real. Qualquer dúvida, só mandar aqui embaixo. Se você gostou desse tipo de abordagem, de como eu ensino, deixa aqui nos comentários o que você gostou ou o que você também não gostou. E esse é um pedacinho de uma aula que a gente faz para o pessoal da mentoria de tomografia, tá? A gente sempre segue esse fluxo de primeiro fazer uma abordagem um pouquinho mais teórica e depois vendo
caso a caso na prática. Se você tiver interesse, também é só me mandar mensagem que a gente conversa e chega a um combinado, tá bom? Então, até a próxima, um abraço.